perseverança, pureza e sabor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Na antiguidade, o sal era escasso e sua aquisição era difícil, o que tornou o sal num produto de grande valor econômico e transformado em moeda corrente. Salário e soldado são expressões muito usadas nos nossos dias. Sua origem tem relação com o sal. Como assim? A palavra salário provém do latim salarium, ou ração de sal, soldo. O soldo era um tipo de moeda do antigo Império Romano. Provém do latim solidum numus, que significa dinheiro soldo, ou simplesmente moeda. A palavra soldado é de origem latina e é derivada da palavra soldato, que significa aquele que recebe soldo, principalmente no exército. Os romanos consideravam o sal como símbolo de sabedoria. Por exemplo, em Roma há um caminho através do qual chegavam as caravanas que levavam sal para a capital do império. Esse caminho é até hoje um dos principais acessos de Roma. E o nome desse mesmo caminho é Via Salaria. Como se pode entender, o sal é e tem sido necessariamente usado desde a antiguidade em muitas culturas como tempero, conservante, desinfectante, componente de ofertas cerimoniais e como unidade de troca. Em finalidades diferentes, o sal aplica-se em algumas ocasiões onde este é fortemente carregado de significado espiritual. O sal na Bíblia. No Antigo Testamento, o sal também teve grande importância econômica e simbólica. Na lei mosaica, as ofertas de manjares deveriam ser temperadas com sal, conforme Levítico 2:13. A aliança de Deus com o seu povo era chamada de aliança de sal, segundo Crônicas 13:5. De acordo com Ezequiel 16:4, o sal era usado como remédio. Por sua simbologia de durabilidade, o sal também era símbolo de um juízo ou maldição perene. Deuteronômio 29:23, Jeremias 17:6. Sendo assim, após a destruição de uma cidade, era costume lançar sal no seu solo como símbolo de juízo perpétuo, infertilidade e maldição. Juízes 9:45. Dieta dos Hebreus.
A dieta básica dos hebreus era de vegetais. Nisso, eles usavam o sal essencialmente como tempero para dar sabor e preservação dos alimentos. Jó 6:6. No Novo Testamento, Jesus, em Mateus 5:13, Marcos 9:50 e Lucas 14:34 e 35, bem como Paulo em Colossenses 4:6, aprofundam o simbolismo do sal na sua qualidade de preservar e dar sabor às coisas. O cristão é comparado ou considerado o sal da terra. Jesus, chamando seus discípulos de sal da terra, acrescenta ainda uma advertência a essa afirmação, dizendo que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Um elemento precioso. O sal é um elemento precioso, essencialmente conservador e incorruptível, sempre inalterável. Importa salientar aqui que o sal é um elemento essencial à vida e indispensável ao funcionamento do organismo humano. Em qualquer lugar do mundo, o sal tem o mesmo teor. Se for em quantidade forte demais, ele impede que haja vida, como no Mar Morto. Mas, se for em quantidade equilibrada, o sal proporciona cura e estabilidade. No Evangelho de Marcos, Jesus lembra a seus discípulos que tenham sal entre si e estejam em paz um com o outro. Nesse contexto, sal é empregado para expressar a capacidade de preservar e purificar, assim como o fogo queima a impureza, transformando tudo em sua própria substância. O sal prende a corrupção e prende a decomposição, evita a destruição e preserva tudo o que está em contato com ele. O sal protege a deterioração. É claro, então, que Jesus está convidando seus discípulos a preservar a boa vontade que tempera as relações positivas entre as pessoas. Jesus disse aos discípulos: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Por que Jesus disse que os discípulos são o sal da terra? Há que destacar alguns ensinamentos que o sal tem para a vida do cristão. Primeiro, o sal nos ensina a perseverar. Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
O sal é um dos produtos que não tem prazo de validade. Seu tempo é indeterminado. Portanto, a validade do sal doméstico não é do sal em si, mas do iodo, que pode estragar e prejudicar os alimentos. Se quisermos conservar algum alimento perecível, basta salgá-lo, e isto fará com que dure muito tempo. Além disso, há perfumes, tintas e outros produtos que têm sal para não se estragarem. De um dia para o outro, o sal aumenta o seu sabor na comida e a cada dia mais. Assim também, nossa vida com Deus deve aumentar a cada dia. Assim como o sal dura muito tempo, a nossa vida com Jesus deve ser para a eternidade. Muitos cristãos não conseguem perseverar na igreja ou levar adiante seu propósito de trabalhar para Jesus. A questão é porque esses crentes estão sem sal. Não estão a salgar. Minha irmã, meu irmão, peça ao Senhor para curar sua vida e dar a você durabilidade, firmeza e perseverança, principalmente para servir a Deus e ao próximo. Amém? Segundo, o sal nos ensina a ter pureza. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. Paulo escreveu o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O sal pode purificar coisas e lugares. O sal pode curar feridas. Na cozinha deve ser usado de maneira correta. Não se deve colocar sal em excesso ou menos, mas sim na medida equilibrada. Assim deve ser a vida de um cristão. O crente deve ter essa pureza. As palavras que saem da boca de um crente mostram o que ele é. Por essa razão, o apóstolo nos apela que devemos temperar nossas palavras com sal. Portanto, sem exageros. Jesus quer que tenhamos uma vida pura. Que cada um de nós peça a Deus que purifique seus lábios para ter palavras temperadas, palavras moderadas. Sal é vida, mas em sua quantidade ideal, perfeita, como bem dosada por Deus. Não pode ser em excesso, nem em falta. Se colocarmos sal em demasia em qualquer alimento, o sabor vai se corromper e o alimento torna-se amargo. Se não colocarmos sal, nem sequer perceberemos o sabor do alimento.
Então, o que se pede de cada um de nós, como cristãos, é que retornemos à essência para a qual fomos criados. Portanto, sem excessos, sem faltas, mas na medida certa com Jesus. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus fez a questão de nos advertir, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Na cidade de Sodoma, o sal era uma das principais mercadorias. O comércio desse produto movimentava a economia daquela cidade. A mulher de Ló, por causa do pecado e do amor à cidade de Sodoma e Gomorra e desprezo a Deus, ela ficou transformada em estátua de sal. Aqui ficou uma lição. Não devemos ter saudades de práticas erradas, o mal que fazíamos antes. A mulher de Ló é um sinal eterno de excesso do sal de corrupção pelo mundo. Lembremos-nos da mulher de Ló e prossigamos no processo de purificação e restaurar-se a saúde do nosso corpo e alma. O processo de salinização precisa ocorrer. Caso contrário, o excesso de sal faz o que aconteceu com a esposa de Ló. Minha irmã, meu irmão, não volte para trás, não volte para o mundo. Terceiro, o sal nos ensina a dar sabor. O sal é conhecido pelo seu sabor universal. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, sem sabor, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Com certeza, a principal característica que dá valor ao sal é seu sabor único. O sabor do sal estimula a produção da saliva e sucos gástricos essenciais para a digestão, além de auxiliar a absorção de nutrientes e de contribuir no processo digestivo. Carência e excesso de sal provocam desequilíbrios no organismo. O sal pode ser usado em muitos alimentos como carnes, cereais, frutas, até mesmo em doces. Há uma porção pequena de sal só para equilibrar o sabor. A vida cristã também tem um sabor. O sal oferece um sabor agradável e satisfatório. Assim também, o crente que tem Jesus vive completamente satisfeito. Aleluia. Não tem necessidade de ir buscar alegria e prazer no mundo. Há crentes que gostam de mais sal e existem os que gostam de menos. Mas muita atenção aí. Em grande quantidade, o sal
pode ser prejudicial, assim como é prejudicial a sua ausência. Deus também não quer exageros. Nós precisamos ser equilibrados para não ficarmos salgados demais. Peça ao Senhor que dê sabor e alegria à sua vida. Jesus disse que somos o sal da terra, porque onde estivermos, vamos ser perseverantes, fazendo o bom, perdurar e vencer sobre o mal. Também podemos levar a pureza do sal para este mundo cheio de iniquidade, curando vidas adoecidas pelo pecado através da operação da palavra de Deus. Muito maior do que as alegrias passageiras do mundo é o sabor às vidas com Jesus. Que você seja sal para fazer diferença neste mundo, pois, como o sal, nossa vida deve ter perseverança, pureza e sabor. A graça de Deus seja com todos. Amém.